26:14. Acho que ele pôs o 22, né? Eu falei 22? Então tá bom. Então 26, versículo 14, filho, por favor. Isso. Vamos contar até 3 aqui. 1, 2, 3. Possuía... Verso 15. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, porque você já é poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerá, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque. Diga Ezeque. Porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa daquele poço. Por isso ele chamou aquele poço de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Diga aleluia. Então ele deu o nome daquele poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berzeba. Naquela noite o Senhor apareceu a Isaque. Olha só, redobre sua atenção, olhe para mim por gentileza. Ele cavou um poço, discutiram. Cavou Felipe segundo poço, discutiram de novo. Ele cavou o terceiro. Bispo, onde estava Deus? No silêncio. Ele cava o terceiro poço, dá certo. E aí ele chama aquele poço de Reobote. Aí depois que ele chama aquele poço de Reobote, naquela mesma noite, diga comigo, naquela noite, o Senhor apareceu a Abraão e disse para ele o seguinte: eu sou o Deus do seu pai. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Olhe para mim, redobre a atenção por gentileza. Ele não estava vivendo o que ele estava vivendo por causa do que Deus sentia por ele, mas era por causa de uma promessa. Diga comigo, uma promessa. Meu Deus, isso aqui é forte demais. Fala assim, ó, fica tranquilo, eu vou abençoar você, porque eu tenho uma aliança com seu pai, e sobre ele eu fiz uma multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Verso 25, Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Diga amém. Tome seu assento, querido, por gentileza. Queridos, a história de Isaque, ela se assemelha muito à história de Abraão. Porém, a gente vai perceber que na história de Isaque não existe nada de muito extraordinário, porque Isaque ele sempre foi uma pessoa pacata. Você vai perceber na história de Abraão indo para a guerra. Você vai perceber na história de Abraão, ele fazendo negociações, Abraão prosperando, Abraão falando com um anjo, Abraão ele indo para todo tipo de peleja, Abraão ele intercedendo por seu sobrinho Ló, para que ele não morresse em Sodoma e Gomorra. Mas quando você olha para a história de Isaque, você percebe um jovem e um homem totalmente sem expressão no que diz respeito aos desejos da vida, totalmente sem expressão. Você vai perceber que a história de Isaque, se você lê um pouco desatento, você chega a dormir. Porque a história de Isaque, ela não vai nos mostrar nenhum tipo de aventura, como por exemplo a gente lê no profeta Samuel sobre as aventuras de Davi. Quando a gente olha para a história de Isaque, a gente vê um jovem pacato. Diga comigo, pacato. Tão pacato, Tiago, que para ele casar, Abraão teve que mandar um eunuco atrás de uma mulher para ele, porque aquele menino era muito tranquilo.
E se você parar para perceber, o servo de Abraão faz um juramento a Abraão dizendo: eu vou até o lugar e eu vou trazer uma mulher para Isaac. Por que ele faz isso? Porque se deixasse por Isaac, ele seria o menino da mamãe com seus 40 anos. Diga misericórdia. E aí então ele vai até lá, arruma uma esposa chamada Rebeca para Isaac. E aí, queridos, após a morte de Abraão, o tempo vai passando e aí começa a ter uma fome na terra, e Isaac ele tem que tomar uma providência, porque agora ele era o homem da casa. E é difícil para a gente como homem, quando a gente casa e vem a primeira crise dentro do lar, não é verdade? Vem a primeira dificuldade e você fala assim: poxa, agora não dá para ligar para os meus pais, agora quem tem que resolver sou eu. E Isaac se viu naquela situação, ele falou: olha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí então ele desce, ele coloca na sua mente o seguinte: eu vou descer para o Egito, porque o Egito era a maior potência que existia naquela época. E aí então ele decide descer ao Egito para que ele pudesse sobreviver lá. Só que nesse ínterim, Deus aparece a Isaac, diz assim: Isaac, eu sou o Deus do seu pai. E você vai perceber que por várias vezes se repete essa manifestação de Deus para Isaac. Porque tem uma coisa diferente, querido, entre manifestação, escute isso, diga comigo: manifestação, presença. Uma diferença. Deus ele se manifestar, Deus ele aparecer, e aí toda vez que ele aparece para Isaac, ele diz: eu sou o Deus do seu pai Abraão. O que ele estava querendo com isso? Reforçar a importância da promessa que ele tinha sobre a vida de Abraão. Eu estou sem retorno nenhum aqui, filho, está saindo só lá em cima, vê isso para mim. Então a gente vai perceber, querido, que ele ouve essa palavra do seu pai, aliás, ele ouve essa palavra do Senhor a respeito do seu pai, ele diz assim: olha, eu sou contigo. E eu quero dizer uma coisa para você: você não vai descer ao Egito, e você vai permanecer na terra que eu te mandar. E aí parece que eu consigo agora imaginar Isaac perguntando para o Senhor: mas Senhor, como que eu vou permanecer nessa terra que o Senhor pede para eu ficar, se nessa terra tem fome, se nessa terra a terra é seca, se nessa terra tudo que se planta não colhe porque a terra é seca, parece que a terra é estéril, não tem retorno ainda, filho. Alguém me ajuda lá em cima, por favor. E aí ele olha então e percebe que a coisa ia ficar estreita para o lado dele. Diga comigo: ia ficar estreito. Só que o que acontece, meu irmão? Ele obedece. Diga comigo: ele obedece. Aleluia. Saiu agora aqui, filho. Eu acho que é mau contato em alguma coisa. Ele obedece à voz do Senhor e ele permanece na terra de Gerar. E a Bíblia vai dizer que quando ele permanece na terra de Gerar, ele começa a trabalhar. Diga comigo: trabalhar. Ele começa a trabalhar, e aí, querido, nós vamos entrar no texto que a gente leu. O texto que a gente leu diz que Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele havia plantado. Diga: uou! Então, irmão, olhe para mim, redobre sua atenção, por gentileza. Isaac, ele trabalhou naquela terra. Diga comigo: ele trabalhou. Pode ser melhor, diga: ele trabalhou. Irmão, eu estou para ver uma pessoa que trabalha e não prospera. Eu estou para ver, querido, uma pessoa que se dedica e não prospera, não cresce. E Isaac então começou a trabalhar, começou a prosperar, começou as coisas a acontecer na vida dele. E aí, irmão, quando as coisas vão acontecendo, os filisteus começam a observar o crescimento dele, e eles percebem que alguma coisa estava errada. Eles olham para a vida de Isaac e eles falam assim: calma aí, mas como que esse cara está crescendo nessa terra que está todo mundo passando fome? Como que esse cara está dando certo no lugar onde todo mundo está dando errado? Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: prosperar diante de pessoas incrédulas é um perigo para a gente. Porque as pessoas incrédulas, elas começam a fazer conta e elas não entendem, elas não acreditam que você está prosperando no lugar onde todos deram errado. Então, quando a incredulidade ela bate de encontro com a fé, querido, um dos lados sai perdendo, e com certeza o da incredulidade. E as pessoas começam a olhar e dizer assim: mas por que a Jusilene está dando tão certo aqui dentro, sendo que todo mundo que passou por aqui no lugar que ela está, não cresceu, não prosperou, mas o que ela tem que eu não tenho? Você já parou
parou para se perguntar isso muitas vezes? O que pessoa tem que eu não tenho? Ou alguma pessoa falou para você assim, mas o que fulano tem que eu não tenho? E eu vou dizer uma coisa sobre você. Essa coisa que fulano tem que o outro não tem se chama promessa de Deus. E eu quero pregar nessa noite sobre isso para incentivar o teu coração a continuar acreditando naquilo que Deus te prometeu. Você crê nisso, irmão? Levanta a sua mão e diga aleluia. Então, querido, prosperar diante de pessoas incrédulas, de pessoas não convertidas, muitas vezes, sabe o que acontece, Catherine? Traz ressentimento para as pessoas. As pessoas começam a ficar ressentidas quando você começa a prosperar. E eu quero dizer uma coisa para você, Tati, quando as coisas começam a dar certo para você, quando você começa a prosperar, quando você troca de carro, quando o casamento vai bem, as pessoas começam a ficar com inveja, com ciúmes. As pessoas começam a não se agradar daquilo que está dando certo para você. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim, ai meu Deus. E aí você começa a ter problema. Por quê? Porque você está prosperando. O casamento não estava dando certo, começa a dar certo. Aí começa a falar, eu quero ver, é só questão de tempo. Eu não dou uma semana para ver o pau fechar de novo. Você troca de carro e fica falando assim, eu não dou 2 meses para poder atrasar a prestação e não conseguir pagar. Cadê o Jean? Precisava mexer ali na mesa aqui, tá chiando tudo aqui, tá difícil, hein? Aleluia, som. Amém, irmãos? E a gente vê que muitas coisas, eu não acredito nessa teologia da maldição hereditária. Eu não acredito nisso porque eu creio que Jesus ele quebrou tudo lá na cruz. Amém, irmão? Mas a gente vai ver que tem muitas coisas que acontecem na vida do pai que também acontecem na vida de quem? Do filho. E se você parar para ver, Abraão ele passou pelos mesmos problemas. Lembra quando ele começou a prosperar e ele teve problema com os pastores de Ló? Aí os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão, e Abraão fala para ele assim, olha, a gente não precisa ter problema. Se você quiser ir para a direita, eu vou para... Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. E isso aconteceu em Gênesis capítulo 5, capítulo 13, do versículo 5 ao 7, quando eles tiveram esse conflito. Então essa passagem ela mostra, diga comigo, uma coincidência entre Abraão e Isaac. Só que a gente percebe que ambos foram abençoados por causa da promessa. Diga, por causa da promessa. O segredo da prosperidade, Wesley, não estava nos poços que Abraão estava cavando. O segredo, Andréia, da prosperidade não estava, filha, nos poços que Isaac estava cavando e abrindo novamente. O segredo da prosperidade estava assim, em Gênesis 12, quando Deus falou para ele assim, te abençoarei, te multiplicarei e você será uma grande bênção. Só que tem pessoas que pensam, bispo, eu sou tão abençoado no trabalho que eu estou, Deus me honra tanto com o meu salário, Deus me honra tanto nessa empresa, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a sua vida e a sua prosperidade não está pautada no seu patrão, no seu salário, mas ela está pautada na promessa de Deus. Você crê nisso, irmão? Dê um aplauso ao Senhor. O problema de todo esse texto, pode aumentar só um pouquinho, filho? O problema de todo esse texto está em Gênesis 26, 12 e 13. O problema todinho da vida de Isaac, ele está resumido em 2 versículos. Quantos versículos? O problema está aqui, ó. Isaac semeou na terra, diga comigo, ele semeou. E no mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Por que, bispo? A terra era boa? Não. Por que, bispo? O patrão era gente fina? Não. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O problema, Salete, está aqui. Ele começa a sofrer, Ricardo, enfrentamento, porque o Senhor estava abençoando. E existe um problema quando Deus nos abençoa. Me pergunte qual? É que às vezes as pessoas não ficam satisfeitas com isso. É igual eu estava falando com a minha esposa, irmão. Posso falar isso aqui? Nós como pastores, a gente passa o ano inteiro orando por chave de carro, orando por chave de apartamento, orando por chave de casa. E aí quando o pastor ele troca de carro, agora eu entendi porque está pedindo dízimo e oferta.
As pessoas, querido, querem te ver bem, mas elas não têm estrutura dentro delas para ver você melhor do que elas. Já parou para perceber que se seu pastor para na porta da igreja com um carrinho velhinho, a álcool, aquele carrinho bem batidinho, todo cheio de risco, todo cheio de furo, aí diz assim, tadinho do bispo, não prospera, nada dá certo, não vai para frente, as coisas não acontecem. Mas se ele para com um carro bom, se ele para bem arrumado, mas para que tudo isso? A vida do servo de Deus precisa ser humilde. Deixa eu dizer uma coisa para você, mostra para mim na Bíblia quem serviu a Deus e morreu pobre, de maneira miserável. Abre aí tua Bíblia, tem algum teólogo aqui, alguém que estuda a palavra de Deus? Mostra para mim aonde que existiu um servo dele que morreu na miséria. Todos tiveram, Juliana, mortes absurdas por martírio, mas nenhum deles morreu mendigando pão. Tem gente que fala assim, bispo, mas Jesus era humildezinho, ele andou num jumento. É claro, irmão, o jumento era um dos melhores locomoção que existia na época, querido. E a gente vai observando que sempre existiu isso. Quando Deus começa a prosperar alguém, as pessoas se enchem de inveja. Alguma pessoa que está aqui poderia pensar que só porque a pessoa serve a Deus, faz o que é certo, todo mundo à volta estaria feliz com essa pessoa, sim ou não? É o que a gente pensa. Quando você olha para alguém, Peter, você fala assim, pô, esse cara serve a Deus, esse cara faz o que é certo, esse cara é correto, esse cara é íntegro. E aí a gente pensa que tudo vai ficar bem na vida da pessoa. Pelo contrário, a gente pensa que as pessoas vão até admirar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? A gente tem essa impressão. Quando a gente olha para um homem de Deus, quando a gente olha para alguém que é íntegro, para alguém que Deus abençoa, as pessoas, ao invés de ficar felizes, a gente imagina isso, que as pessoas deveriam ficar felizes. Mas o que a gente vê no caso de Isaac, sabe o que é? É que os inimigos dele estavam tentando travar as bênçãos de Deus na vida dele. Eles começaram a olhar para a prosperidade de Isaac e falar assim, cara, esse cara, tudo que ele põe a mão arrebenta, tudo que esse cara põe a mão dá certo, tudo que esse cara se prontifica a fazer, Deus abençoa. Ninguém aqui está prosperando nessa terra, todo mundo planta e a semente morre dentro da terra, mas esse cara planta e colhe 100 vezes mais. O que é isso que está acontecendo? Vamos começar a entulhar poço. Diga, meu Deus. Só que eu quero refletir com você aqui duas coisas só. Quantas coisas? Duas. Só tem duas maneiras de Isaac não viver as bênçãos de Deus. Quantas maneiras? Só duas. E nenhuma delas estava na mão dos seus inimigos. Isaac começa a trabalhar para servir a Deus, começa a prosperar, e aí começa a se levantar opositores. Diga comigo, opositor. Ô bispo, tem gente se levantando lá na minha empresa. Ô irmão, abre aí o teu olho, fica esperto, é claro que vai ter. Ele vai ficar intimidado, vai pensar que você vai puxar o tapete dele. Ele não está pensando que você está trabalhando e semeando, ele está pensando que você tem um caráter manipulador igual dele, de tentar puxar o tapete, de tentar puxar o rodo, de tentar derrubar. Mas você só está semeando numa terra improdutiva, que ninguém acredita, mas você está ali, está todo mundo na empresa desmotivado, e você está acreditando, fala, Deus, o Senhor vai me prosperar aqui, Deus, eu vou crescer aqui, Deus, minha faculdade vai vir daqui, Deus, o meu carro vai vir daqui, Deus, a minha empresa vai sair daqui. E você está semeando, a terra é seca, ninguém acredita, ninguém aposta, ninguém investe, ninguém faz hora extra, ninguém veste a camisa. E quando você menos espera, a sua semente começa a prosperar, começa a multiplicar, e aí começam a se levantar os opositores. Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O poder da tua bênção, o poder do teu milagre, daquilo que você tem para viver, não pode ser impedido pelos teus inimigos. Não está na mão de quem é contra você o poder de tirar a sua bênção. Aleluias! Está nas suas mãos. Diga, está nas minhas mãos. A primeira coisa que eu observo nesse texto, pastor Diego, Isaac podia ter desistido quando seus inimigos começaram a entulhar os poços dele. Ele começou a cavar poços, para quê? Para sair água. Naquele tempo não tinha água igual a gente tem hoje. Para ter água, diga comigo, tinha que cavar. Oh Jesus, diga comigo, tinha que cavar. E aí então, querido, quando eles começam a cavar, é que vem o problema. Eles começam a cavar, eles começam a desentulhar, eles começam a quebrar pedra, eles começam a tirar tudo aquilo que podia impedir o crescimento. Você já parou para ver, querido, que o seu casamento é mais ou menos assim também? Quando você conhece a pessoa que você ama, a primeira coisa que acontece é a paixão, sim ou não? E aí você se casa, irmão, e quando você casa, você vê o tanto de coisa entulhada que tem para você desentulhar.
E aí você vai tirando pedra, você vai desentulhando, e você vai desentulhando, e quando você vai percebendo, com o tempo, vai saindo águas daquele lugar. Sim ou não, irmão? Você vai cavando esse poço, e aí vai chegando o tempo da maturidade. Eu vou fazer agora 11 anos de casado, irmão, e com esse tempo a gente vai começando a desfrutar de algumas coisas que quando a gente é jovem, a gente não aprende a desfrutar. E isso se chama cavar poços. Diga comigo, cavar poços. É um ditado que diz o seguinte: sabe aquela pessoa que chega atrasada e quer sentar na janela? Tem muita gente que está assim, Everton. A pessoa chegou atrasada, a pessoa chegou em cima da hora e já quer viver tudo de uma vez. Não, irmão, você está esquecendo que existe um processo. Primeiro você tem que cavar. Depois que você cavar, você tem que desentulhar. E depois de muito trabalho e sacrifício, vai começar a sair água. Diga aleluia. Irmão, Isaac podia ter desistido. Ele foi lá e desentulhou o poço que o seu pai tinha cavado. Só que os inimigos do seu pai, Abraão, os filisteus, eles tinham entupido aquele poço. Eles entulharam, diga comigo, entulharam. O que é entulhar? É jogar um monte de pedra em cima do poço. Ou seja, bispo, aquele poço estava impedido de sair água. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Sempre existirá pessoas que terão inveja da sua bênção. Posso falar isso aqui? Não sei se eu falo isso aqui, não pode falar? Tem mulher que não vigia e às vezes fala pro marido assim: não, mas você tá gordinho, você tá feio pra caramba, você precisa se cuidar, porque senão você sabe, né? Tadinha, mal ela sabe que mesmo gordinho, mesmo feinho, mesmo fora de forma, tem alguém na igreja ali, tem alguém no trabalho, tem alguém na rua que fala assim: se eu tivesse no lugar dela... Porque tem inveja daquilo que é teu. Tem muito homem que despreza a esposa por causa de uma gordurinha a mais, por causa de algum problema, e muitas vezes ele mal sabe que tem alguém de olho falando assim: poxa, se eu estivesse no lugar dele. Por isso, querido, se você está do lado de alguém que você ama, diga assim, ó, cuida do que é teu. Não, olhe e diga para ele assim: cuida do que é teu. Irmão, Satanás, ele sempre vai querer levantar alguém para resistir você. Já parou para perceber, irmão? Às vezes você está insatisfeito com o seu carro, você está insatisfeito com o teu trabalho. Tem alguém aqui que fala assim: bispo, eu estou indo trabalhar só por Deus. Tem alguém aí? Eu posso falar uma coisa para você? Quem está desempregado aqui? Quantas pessoas levantou a mão? Eu duvido que talvez um deles aqui não daria o que tem e o que não tem para poder estar no teu lugar e poder desfrutar do 10º esse fim de ano, desfrutar de férias, poder desfrutar. Então sabe qual que é a verdade, irmão? Tem pessoa que muitas vezes vai sentir inveja da tua bênção. Você tem problema no teu casamento, filho? Mas eu duvido que tem alguém que fala assim: poxa, se eu estivesse no lugar dele. Ou alguém que fala assim: poxa, se eu estivesse no lugar dela. Se eu estivesse no lugar dele naquele emprego. Se eu estivesse no lugar dele lá na igreja. Olha o que diz Gênesis 26, 14, 16. E ele tinha possessões de rebanho, possessões de gado e de ovelha, e muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Isaac começou a prosperar tanto que ele tinha criados, ele tinha servos, servas, ele tinha boi, ele tinha gado. Os filisteus começaram a olhar e falar: cara, esse cara aí está crescendo demais. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Quem já bebeu água de poço aqui? Quem já bebeu? Então você sabe mais ou menos o que eu estou te falando. O que é o poço? É um buraco bem fundo que no final lá dá água. Eles começaram a jogar pedra e enturrar. E entulhar. E Abimeleque disse a Isaac: se aparte de nós, porque você já está muito poderoso além de nós. Então, irmão, sempre existirão pessoas que vão ficar com inveja daquilo que você tem. Nós precisamos aprender a valorizar o que nós temos. Esse muitas vezes é o problema, a gente não valoriza. Ah, mas o meu carro é simplesinho, irmão. Tem milhões e milhões de pessoas que vão trabalhar e voltam a pé, de metrô, de bicicleta, de ônibus. E mesmo com esse carrinho aí que você tem, às vezes tem pessoa que quando você passa assim, a pessoa fala assim: poxa, quem me dera um dia poder estar dentro de um carro desse.
E você às vezes está olhando para o seu casamento com ingratidão, você está olhando para a tua casa com ingratidão. Ah, bispo, sabe o que é? Mas eu estou morando de aluguel, eu não vou fazer nada aqui. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo se você morar de aluguel, comece a semear nessa terra, que por mais que ela seja seca, essa terra vai frutificar, ela vai dar fruto, porque não é aquilo que você faz, é a promessa de Deus que existe sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que entrou nessa noite, irmão, eu sinto o Espírito Santo do meu lado. Comece a semear no teu casamento, mesmo que ele esteja seco. Comece a semear na tua vida profissional, mesmo que ela esteja seca. Comece a semear nas suas amizades, mesmo que elas estejam secas. Por quê, bispo? Porque no tempo certo Deus vai te fazer colher 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E eu profetizo nessa noite sobre aqueles que entraram aqui precisando de uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus é: permaneça fiel, permaneça semeando, permaneça acreditando, porque é a hora que Deus ele liberar uma chave lá do céu, ele vai começar a derramar bênçãos tamanhas sobre a sua vida, que você não vai ter sobre onde colocá-las, em nome de Jesus. O problema é que a gente quer dar o nosso melhor quando tudo vai bem, e é aí que está o erro. Semeie na terra quando ela está seca. Estávamos jantando esses dias em casa, eu, a bispa, o pastor Diego e Nath. E aí ela pensou que eu ia ficar constrangido quando ela começou a falar algumas pessoalidades minhas na mesa. E aí a Nath brincou assim, ela falou assim: nossa, a bispa investiu pesado no bispo. Porque eu era muito imaturo, irmão, quando eu conheci minha esposa. Eu era muito jovem, eu era inconsequente, eu tomava atitudes que depois eu me arrependia daquilo que eu fazia. E a minha esposa, com tanta sabedoria, ela formou hoje, ela me formou e ajudou a gerar em mim o caráter de um homem. E eu louvo a Deus por isso, pela vida da minha esposa. E aí, queridos, aquilo ajudou de certa maneira a construção dessa mensagem de hoje. Por quê? Porque minha esposa, ela semeou numa terra seca. Eu era improvável. Eu lembro quando eu conheci ela, eu estava desempregado, estava com algum dinheiro guardado, em torno de 5, 7 mil, e recebendo seguro-desemprego. A minha esposa já tinha independência financeira, já tinha a empresa dela, já tinha o carro dela, ela já era muito bem resolvida. Bispo, você chegou para somar na vida dela? Cheguei. E você tinha o que para agregar? Só a fé. A fé e um par de olhos verdes, irmão, que encantou ela. Quando ela olhou, ela falou assim: tenho que casar. Mas ela semeou, irmão. Quantas vezes eu ouvia, tanto dela, dos parentes dela, de pessoas que estavam ao nosso redor, que não ia dar em nada, que ela ia ter problema por causa da diferença de idade que a gente possuía. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O tempo de semear é quando a terra está seca. Ô bispo, meu trabalho não está dando em nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, continue semeando. Bispo, meu casamento está parecendo que não está dando em nada, meu namoro está parecendo que não está dando em nada. Bispo, a minha vida espiritual parece que está seca, então continua semeando, continua orando, continua acreditando, continua buscando. Por quê, bispo? Porque vai chegar a hora da sua colheita. Você crê nisso? As pessoas sentem inveja, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não é qualquer homem que fica do lado da minha esposa. Às vezes tem alguns irmãos que vai cumprimentar ela, eu olho para ver se vai cumprimentar diferente, se vai beijar minha esposa diferente. Como provavelmente ela também observa as irmãs que me cumprimentam, se beija diferente, se abraça, aquele abraço mais generoso. Para não dizer outra coisa, amém? Tem irmãs que são generosas, não é verdade? Dá um abraço generoso, como tem irmãos também, que são uma bênção, né? São generosos. Abraça, beija, irmão, a pessoa é casada. Nós temos o costume aqui de um beijo no rosto, é um beijo no rosto, amém? E eu quero dizer uma coisa para você. O problema muitas vezes é que a gente não dá a devida importância para aquilo que a gente possui. E aí quando a gente começa a olhar para algumas coisas, a gente vai percebendo que tem pessoas que são invejosas. Só que o problema é esse, talvez você não tenha esse sentimento de inveja. E por você não ter esse sentimento, você acha que as pessoas não vão ter ele com você. A prosperidade de Isaac, diga comigo, causou inveja no povo que estava ao redor dele. As pessoas olhavam para Isaac e eles sentiam o pior dos sentimentos que um ser humano pode sentir. Sabe qual é, evangelista? Inveja.
Mas, ô bispo, o que é inveja? Escute isso. Inveja é um sentimento de aversão ao que o outro tem. A pessoa que tem inveja, Peter, ela não tem propriamente dito problema com você. Ela tem problema, por que ele tem um casamento que eu não tenho? Por que ele usa um tênis que eu não posso comprar? O problema da pessoa invejosa não é contra você propriamente dito, é contra a sua conquista, é contra as suas posses, é contra as suas vitórias. Então, querido, o invejoso, ele sofre não pelo que você tem, mas é porque ele não conquistou. Então a inveja não é, querido, que ele sofre porque ele não tem o que você tem. Ele sofre porque você tem. O invejoso não sofre só justamente porque ele não tem um casamento que você tem. Ele sofre, mas por que ele tem? Isso é a inveja. Por que ele tem? Esse sentimento, ele vai gerando dentro da pessoa o que? A sensação de que ela precisa ter exatamente o que o outro tem. E daí nasce esse sentimento. Pode ser coisas materiais, pode ser um jeito seu de ser. Tem pessoas que são fáceis para se relacionar, não é verdade, irmão? Por exemplo, o Scaler, né? Quem conhece o Scaler aqui, irmão? O Scaler, ele tem uma característica, uma qualidade única, não é verdade? Para entrar nos lugares. Ele contando a história de que foi fazer uma viagem particular da Uber para um rapaz, e o rapaz gostou dele, e quando ele viu, ele estava sentado do lado da churrasqueira, lá numa festa que ele tinha levado o cara, comendo carne e tomando guaraná, irmão. Eu não me vejo numa situação dessa nunca, porque eu ia levar calado e ia voltar calado, eu já me conheço, eu tenho um jeito diferente de ser, cada um tem uma maneira, e às vezes tem pessoa que tem inveja, porque fala assim, poxa, por que abre porta para ele que não abre para mim? Por que as pessoas ajudam ele e não me ajudam? Mas o que ele tem que eu não tenho? Por que as coisas dão certo para ele e para mim não dão? E aí a pessoa não vigia esse sentimento de inveja, e isso pode gerar uma vontade de tirar aquilo que o outro tem, para que a pessoa fique sem. É daí que nascem os conflitos, que nascem os problemas. Às vezes você foi promovido dentro do seu trabalho, irmão. Não é porque você é bajulador, é porque você veste a camisa, porque você se empenha, porque você faz hora extra. Aí tem a pessoa que curte aquele ditado, né, que é melhor ter um inimigo por perto. Irmão, quantas vezes você estava fazendo negócio com alguém quando você pensou que estava fazendo amizade? Quantas vezes a pessoa que você achava que era o seu amigo, na verdade, irmão, era puro interesse? Já parou para perceber, querido, que o amor se esvai quando se acaba o interesse, quando não tem mais o que tirar da outra pessoa? A outra vai embora, você já não serve mais. Ô bispo, como que é gerado a inveja dentro do coração de uma pessoa? Por causa de um pecado terrível que é chamado egocentrismo, a soberba. A pessoa invejosa, querido, ela não suporta saber que você seja melhor do que ela. A pessoa invejosa, ela não suporta saber que você tem algo que ela não tem, que você conquista algo que ela não tem. Agora tem uma questão aqui, diga comigo assim, ó, Isaac podia ter desistido de cavar quando seus inimigos entulharam os poços. Agora essa é a questão que eu quero falar com você. Quando você começa a enfrentar dificuldade, quando você começa a enfrentar resistência, o que você faz? Você desanima, você para, você se tranca dentro do seu quarto para maratonar Netflix, maratonar séries, ou você se aplica e se decide a trabalhar mais pelo que você quer? Ah, não, sabe o que é? Estão puxando o meu tapete lá na empresa. Irmão, não tem problema não. Enquanto estão puxando do lado, eu estou costurando do outro, e o tapete vai ficar maior. Sabe qual que é o problema, irmão? Muitas pessoas, quando percebem que elas estão sofrendo resistência, e isso é muito difícil. Eu estava vendo uma reportagem, querido, 1h30 da manhã, sobre o Whindersson Nunes dando uma entrevista no Fantástico, para algum programa da Rede Globo. E aí ele estava falando, querido, e a mulher começou fazendo uma pergunta que todo mundo quer entender. Ela falou, Whindersson, você tem dinheiro, tem um jato particular, você come o que quer, aonde quer, viaja para onde quiser, tua esposa é linda, tu tá rico, tu tá famoso, você é o youtuber mais visualizado hoje no Brasil, você tá arrebentando, como que você tá depressivo?
E aí no decorrer da entrevista ele vai falando algumas coisas interessantes, como a oposição das pessoas, que quanto mais ele crescer, ele falou assim, uma das coisas que eu entrei em crise, que eu não sabia entender, sabe o que é, Alan? Que a gente começa a experimentar hoje em dia? Não, quando eu comecei, quando eu era aquele menininho caipira, sem camisa, fazendo vídeo, as pessoas me ajudavam, as pessoas me davam força, só que depois que eu cresci, que eu arrebentei, que as coisas começaram a dar certo, as pessoas começaram a se opor a mim. Eu não entendi. Porque quando eu não tinha nada, todo mundo me apoiava. E quando eu comecei a crescer, as pessoas me rejeitavam. As pessoas ficavam fazendo oposição, ficavam me criticando, ficavam dizendo. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. Esses dias, irmão, eu falei isso na mesa com a minha esposa. Falou, o bispo agora, todo estilosão, todo arrumado, bem vestido, de sapato bonito, de camisa bonita. Sabe a pessoa tipo jogando conversa fora, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você, não repara naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo, repara no tanto que eu trabalho. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A gente precisa se atentar para a nossa vida. Tem uma frase que ela vai mudar a tua vida hoje. Você quer ouvir ela? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, cuida da tua vida. Olha para o outro, diga para ele assim, ó, do outro lado, cuida da tua vida. Aí fulano, bispão, um dia eu vou chegar lá, e um dia eu vou me vestir assim. Trabalha bastante, meu filho, você vai. Não joga piada não, irmão. Isso aqui não é indireta, eu tô corrigindo ovelha, amém? Aqui a gente não tem perfil de mandar indireta, a gente corrige a ovelha. Eu sou seu pastor, não sou seu amigo. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai dizer para o seu pastor. Foram me chamar em casa esses dias, irmão. 3 horas da tarde. Ô bispo, tá dormindo? Isso aqui não é indireta não, porque ontem foi alguém lá, tá? Você que foi ontem lá, isso não é para vocês, amém? Amém, filhos? Isso aqui não é para vocês. Porque eu conheço eu sei quem está do meu lado, eu sei quem torce por mim. Mas tem pessoa que é assim. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Posso falar aqui? Você está pensando que eu vou sofrer? Você está pensando que eu vou ficar triste? Você está pensando que eu vou entrar em depressão com o que você pensa a respeito de mim? O pior tipo de oposição é aquela que nasce dentro de casa. Já parou para perceber? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, cuida da tua vida. A gente ora tanto, querido, pelas pessoas, aí você começa a prosperar um pouquinho, começa as coisas a dar certo, já fala, diga assim, ó, cuida da tua vida. Amém, irmão? Pode cuidar da tua vida que eu estou cuidando da minha, irmão. O problema é que a gente vai crescendo, diga comigo, enquanto eu cresço. Pode ser melhor, enquanto eu cresço. Os opositores aumentam. Irmão, as pessoas vê o carro que você tá, né? Ô bispo, eita fulano, tá arrebentando, hein? Aí vê a Elis parando com aquele carrão branco, bonito daqui, mas não sabe que está trabalhando de segunda a segunda. Não sabe, querido, quantas prestações a gente paga mês a mês, às vezes deixa de sair, deixa de comer alguma coisa, para você poder pagar. Eu acho que não é demais. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó, cuida da sua vida. Ô bispo, a gente começa a sofrer oposição, sim ou não? Eu vim aqui te trazer uma palavra essa noite. Quando você começar a sofrer oposição, não desanima não, continua trabalhando, continua semeando, continua acreditando. Amém? Eu lembro quando eu fui visitar a Jusilene,
Que a mãe dela estava lá, lembra? Que ela te pegou. Pega ele mesmo, pastor. Pega ela, pastor. Eu não esqueço. Fomos visitar ela lá, eu estava meio desanimadinha. Aí, irmão, eu entendi porque que ela estava uns dias sem ir para a igreja. Eu falo ou não falo? Fala ou não fala? Irmão, tinha uma TV do tamanho desse painel de flor na sala dela, irmão. Aí eu falei assim, Jesus, o que ela tem que eu não tenho? Irmão, e ela toda orgulhosa. E o marido também, né? Todo orgulhoso, coisa mais linda. E aí, irmão, às vezes a pessoa que você coloca dentro da tua casa, vai ficar pensando, né? Poxa, por que ela tem ou não tem? Por que ela pode ou não posso? A gente passa muito por isso, sim ou não, irmão? Tem pessoa que fala assim, nossa, depois que você virou bispo, o senhor está mó diferentex, pastor. Aliás, eu nem sei como eu te chamo, se eu te chamo de pastor, se eu te chamo de bispo. Para você que está na dúvida, irmão, meu nome é Cleito, amém? Ah, bispo, sabe o que é? Depois que você comprou um carro. Quem já passou por isso aqui, irmão? Você andava a pé para cima e para baixo, correndo, transpirando, suando. Aí Jesus te abençoou, irmão, abriu uma porta, a coisa aconteceu. Aí você está lá dentro do seu carrinho, você está lá dentro da empresa, trabalhando, ralando, as coisas dando certo, acontecendo. Olha, fulano, ó, tá mó diferente. Posso falar uma coisa para você, irmão? Eu não consigo associar o evangelho à pobreza. Como eu não consigo também associar o evangelho à riqueza, mas eu consigo associar o evangelho à prosperidade. Essas pessoas que usam a Bíblia para poder dizer que Jesus era simples, que Jesus era pobre, que os apóstolos, é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que inventa desculpa, é coisa de gente que não quer levantar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, se for preciso, e trabalhar para ralar para ter. Cadê o Alex aí? Trocou de carro, né, filho? Ah, tá todo metido, ó, bispo. O Alex agora falava, buzinava quando estava com o carrinho dele, agora nem para. Mas ninguém sabe do desafio. Olha o que diz Gênesis 26, do 20 ao 21. E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo que também contenderam. E ele chamou de Sitna. Diga comigo, Ezeque, Sitna. Os 2 poços que ele desentulhou, eles contenderam. E o pão da contenda muitas vezes é amargo. Sabe o que significa Ezeque? Águas que geram contenda. A água é boa? É. É viva? É. Mas gera contenda, gera morte. Sabe o que Isaac falou? Falou, deixa para eles esse poço. Aí ele cava um outro poço, ele desentulha um outro poço. Diga comigo, Sitna. O que significa Sitna, bispo? Inimizade, briga, inveja. Mas, sabe o que eu vejo aqui, irmão? Que Isaac olhou e falou assim, mas Deus é maior que tudo isso, deixa eles ficar com esse poço. Sabe por quê, Peter? O entendimento de Isaac estava o seguinte, o segredo não é a empresa que eu estou. O segredo não é quem me assalaria, quem paga o meu salário, o segredo está na promessa de Deus. Sabe por que Isaac, ele não discutiu quando entulharam os poços dele? Pelo mesmo motivo que Abraão não discutiu com Ló quando os pastores dele tiveram contenda. Porque ele sabia o valor do silêncio. Eles sabiam de uma verdade que eu quero profetizar sobre a sua vida. Que nenhum dos seus inimigos pode impedir você de ser abençoado. Ninguém que se opõe a você pode te impedir de ser abençoado. Aquele macumbeiro que te persegue não pode impedir. A pessoa que tranca o teu nome na boca do sábio não pode impedir. Aquela pessoa que está fazendo obra de feitiçaria contra a vida não pode impedir. Aqueles que te odeiam não podem impedir. Por quê? Porque existe uma promessa sobre a sua vida. E se você crê nisso, bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga assim, existe uma promessa sobre a sua vida e ela vai se cumprir. Ai, meu Deus.
Posso falar isso aqui? Quem se justifica é porque não crê naquilo que Deus tem para ele. Quem se justifica, quem fica com indiretinha, irmão, a pior coisa que tem, você vê o nível de maturidade da pessoa pelo Facebook dela, pelo Instagram dela. É aquele Instagram cheio de frases de Carlos Drummond de Andrade. É aquele Instagram que ele fez cheio de frases de Paulo Coelho. Com indireta daqui, com indireta dali. É aquela pessoa que machucou a cutícula na manicure que faz a unha dela, ela vai lá, porque tem gente que não sei o que, e tarará. É aquela pessoa que vai para a internet para vomitar a alma dela, para discutir. Ô bispo, o que eu faço então quando as pessoas começam a me enfrentar, quando as pessoas começam a sentir inveja, começam a sentir ciúme? Sabe o que você faz? Dá espaço. Abraão olhou para Ló e falou assim: cara, a gente não precisa brigar. Você quer ir para a direita? Pode ir, eu vou para a esquerda. Não, mas eu quero ir para a direita. Você quer ir para a direita? Pode ir, eu vou para a esquerda. Porque o segredo não está para onde eu vou, o segredo é quem está comigo, amém? Você recebe essa palavra, o segredo não é para onde você vai, o segredo é quem está contigo. Então, irmão, posso te dizer uma coisa? Por isso que eu acredito que onde eu entro, irmão, eu entro para ganhar, eu entro para arrebentar, eu entro para dar certo. Por quê? Porque maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. Amém? Então ele não desanimou, Jean, quando se oporam a ele, quando começaram a entulhar os poços, ele não se desanimou, diga, Isaac não desanimou. E o problema nosso é esse, que a gente começa a desanimar quando tem problema no meio do caminho, sim ou não? Irmão, tem um louvor que ele já é sucesso em casa. Eu não sei se você conhece. Eu só conheço o refrão. Se você souber, você vai me ajudar a cantar, amém? Que é uma moça que canta muito bonitinho, que é assim: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Cante. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te... Agora, irmão, a pergunta que eu quero te fazer é essa: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar de acreditar? Quem falou para você desistir do seu casamento? Quem falou para você desistir do teu chamado? Quem falou para você desistir do seu ministério? Quem falou para você desistir da tua alegria, da tua felicidade? Você vai ter problema no meio do caminho, irmão, vai ter sim, porque Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas ele quer dizer assim, ó, eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Sabe o que ele está querendo dizer? Não é que você vai ser vencedor em tudo isso, não. Ele quer dizer o seguinte: você tem um modelo de alguém que superou todas as crises, superou todas as aflições, superou todas as adversidades. É por isso que ele vai dizer em Efésios 3:20: e ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Ele podia ter desistido de cavar, sim ou não? Ele podia ter desistido, irmão. Ele podia ter falado o seguinte: ó, sabe o que está acontecendo? Eu estou tentando desentulhar, estão entulhando. Eu estou tentando ser feliz, está todo mundo fazendo com que eu seja infeliz. Às vezes você enfrenta isso no seu casamento. Ai, bispo, eu estou fazendo de tudo para viver bem com esse traste. Ai, bispo, eu estou fazendo tudo de bom para poder viver bem com essa coisa esquisita, com essa Fiona do Shrek. Mas não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você: continua cavando. Não desanima não, não desiste de cavar não. Posso dizer uma coisa para você: sempre vai existir uma bênção para aqueles que persistem na presença de Deus. Capítulo 26, versículo 18 e 19, olha o que diz o texto que a gente leu. E Isaac tornou a cavar, diga comigo, ele persistiu. Versículo 18 e 19, põe para mim aqui, ó, Gênesis 26, 18 e 19. E Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai. Isso aqui é muito forte, irmão. Pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. O que tinha acontecido? Eles entulharam os poços. Abraão morreu, eles foram lá e entulharam tudo de novo. Isaac falou: não tem problema, vou começar tudo de novo.
Ô bispo, eu estou nessa noite com um problema, eu quero encorajar você, começa tudo de novo. Hoje é dia 22. Faltam 9 dias para terminar o ano. Não deu certo? Não tem problema. A partir do dia 1º você tem uma nova chance, uma nova oportunidade para começar. Bispo, eu estou aqui, eu perdi tudo. Tem pessoas que estão aqui que estão sem chão. Não tem problema. Deus te tirou o chão para dizer que Ele é a tua cama, que Ele é o teu socorro, bem presente no momento da angústia. Amém, irmão? Olha só. Travou o computador aí, filho? Travou? Não? E ele deu o nome que o seu pai lhe dera. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali poços de águas vivas. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Existe uma bênção de Deus para aqueles que são persistentes, para aqueles que são perseverantes. Nós precisamos ser pacientes, irmão. Olha aqui, posso te dizer assim ou não? Casamento não nasce pronto. Você tem que ter paciência. Quem aqui tem 10 anos com a pessoa que ama aí? Pelo menos 10 anos. Levanta a mão. Você descobre que ama depois desse tempo, não é verdade? Bispo, por que eu descubro que eu amo depois desse tempo? Porque depois, irmão, desses anos o tesão passa. O sexo já não é aquela coisa doida quando você se conhece. O que fica é a amizade, o que fica é o companheirismo, o que fica é o cavalheirismo. É quando você olha para a pessoa que você está casado e você consegue suportar os defeitos dela, porque você vê que as qualidades são maiores que os defeitos. E existe uma persistência, diga comigo, persistência. Então você precisa persistir, diga eu vou persistir. Pode ser melhor, aumenta o meu retorno, diga eu vou persistir. Eu vou persistir no meu casamento, porque Deus tem uma bênção para o meu casamento. Diga alto, eu vou persistir nos meus relacionamentos, porque Deus tem uma bênção para esse relacionamento. Diga bem alto, eu vou persistir na minha vida profissional, porque Deus tem uma bênção para minha persistência nessa área. Diga bem alto, bem forte, eu vou persistir no meu ministério, porque Deus tem uma bênção especial para mim no meu ministério. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Persista, continue acreditando, continue lutando, continue semeando. Por quê? Porque Deus tem uma bênção especial para aqueles que permanecem, para aqueles que insistem, para aqueles que não param. E o Senhor, Ele te trouxe nessa noite para te dar uma palavra. Meu filho, minha filha, continua acreditando, continua perseverando. Por quê? Porque vai chegar a hora que os seus poços vão desentulhar. Você crê nisso? Tem que perseverar, diga perseverar. Agora o problema de muita gente, sabe o que é, Nath? O cara foi lá, desentulhou o poço, aí chegou os invejosos e jogou entulho e jogou terra. Falou, daqui não vai sair mais água. Posso falar isso aqui? Aí tem gente que fica chorando no poço. Ai meu Deus, aqui tinha água tão gostosa, bispo. Ô bispo, quando eu trabalhava naquela empresa era tão bom. Posso falar isso aqui? Tem pessoa solteira, Ju, que diz assim, ai, eu era tão feliz quando eu namorava com fulano. Está chorando em cima do poço. Pode falar uma coisa, irmão? Você desentulhou o poço, bebeu daquela água, entulharam os poços, jogaram terra, não tem problema, parte para o próximo poço. Parte para o próximo poço, por quê? Porque o milagre pode estar nesse próximo poço e você está chorando naquele poço que você já deixou entulhar. Aquela água deixa para lá, não fica no poço da contenda, não fica no poço da inimizade. Se você perdeu, não tem problema, Deus tem mais para te dar lá na frente. Para de prantear naquilo que deu errado. Deixa eu dar uma palavra para você nessa noite, irmão. Para de ficar igual um museu, para de ficar igual os faraós do Egito, pranteando a igreja que você era, o tempo do avivamento que aconteceu lá atrás, o tempo da unção, o tempo que você ganhou alma. Eu quero saber do poço que você vai desentulhar a partir de hoje. Eu quero saber da nova unção que Deus vai derramar na tua vida. Eu quero saber do novo trabalho que vai aparecer na tua vida esse ano. Tem poço novo para ser desbravado nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, existem poços novos para ser desentulhado. Chega, irmão, você está 10, 15 anos na mesma empresa. Aí, bispo, se eu sair daqui, se você sair daí, vai ser para arrebentar, vai ser para ir para algo melhor. O bispo sabe o que é? Ah, eu me via tão bem com fulano, com Beltrano, a minha vida estava bem. Irmão, esquece, vai desentulhar poços novos. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga assim, sabe qual é o problema?
Diga para ele assim, você não se atentou ao tema da mensagem. Diga para ele assim, ó, cuida da tua vida. É tanta gente, irmão, querendo entulhar o poço do outro, por isso que não vai para frente, por isso que não prospera. Ele está tão preocupado em jogar pedra no poço do outro, que ele não tira as pedras que estão entulhadas no dele. Diga assim, ó, cuida da tua vida. Para de prantear. Ai, bispo, sabe o que eu era? Quando eu era lá da igreja da graça, do RR, estou seguindo a Jesus Cristo. Ai, bispo, era tão bom. Irmão, para de ficar pranteando em cima de poço que já está cheio de entulho e de terra. Sabe o que Deus está falando para você? A única maneira de você resistir à inveja é parar de olhar para o poço que se entulhou e começa a olhar na frente, lá na frente, lá na frente. Você vai desentulhar, irmão. O milagre é para quem é persistente. Teve tanta gente que já falou para mim, bispo, sai daquele salão, você está escondido, ninguém te nota. E sabe o que eu estou fazendo? Igual Isaac, estou semeando na terra seca, ninguém está conhecendo, mas vão sair das suas igrejas para conhecer, vão sair do centro para conhecer. E deixa eu falar uma coisa para você, essa igreja está debaixo de uma palavra profética, e eu sou doido que foi eu que liberei ela. Como eu disse para vocês, escute aqui, os sinais agora vão comprovar o que eu digo. Agora vai me dar prazer falar igual Paulo, me respeita porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, meu irmão. As palavras que eu liberei há 2 anos atrás, quando ninguém acreditava nesse café de alinhamento. Recebemos aqui, queridos, pastores de dentro de São Paulo e fora do nosso estado, homens que estão saindo para poder vir receber, a gente não sabe o que. A gente não sabe. Ô bispo, você está escondido, não tem problema, irmão. Não tem problema. Lembra daquela mulher pecadora que estava debaixo da mesa aos pés de Jesus? Ai, meu Deus, olha só o que ele está dando aqui, irmão. Isso é lindo. Não é isso que você falou comigo, Ricardo? Ô bispo, quando sai do esboço a coisa é bênção. É dessa maneira. Lembra daquela pecadora, Ricardo, que estava aos pés de Jesus? Ela foi convidada para ir na casa de Simão para jantar, sim ou não? Ela entrou sem convite. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Ela foi convidada para se assentar à mesa? Não, diga comigo, ela era penetra. Só que ela estava debaixo da mesa escondida. Sabe o que aconteceu? Ela derramou uma oferta diante do Senhor. Ela derramou um óleo de unguento aos pés dele. Ela podia estar escondida, mas o perfume começou a subir e todos na mesa sentiram o cheiro. Sabe o que Deus está falando aqui? Não precisa aparecer. Você vai ter que fazer como diz o apóstolo Paulo. Eu só quero carregar o bom perfume de Cristo. Meu Deus, eu sinto uma unção nesse lugar. E eu quero dizer aqui, querido, que Deus está fazendo aqui uma roda girar nessa noite. Uma roda está girando. Tinha muita gente que estava por baixo e o Senhor vai fazer ela ficar por cima. Aleluia. Só que tem muita gente na sua arrogância que estava por cima. Não tem problema, essa roda está girando e vai começar a ficar por baixo. Para quê? Para aprender que só o Senhor é Deus. Quem está preparado para viver uma grande virada na sua vida? Quem está preparado para viver uma grande virada na sua vida? Então escute o que eu quero dizer para você. Comece a desentulhar poço, comece a acreditar, comece a perseverar. Eu encerro aqui, Gênesis 26, do 22 ao 25. Pode colocar na tela para mim, filho? Gênesis 26, versículo 22 ao 25. Eu vou contar até 3, você vai ler comigo. 1, 2, 3. Isaac mudou-se dali. Dali Isaac foi para Beerseba. Diga comigo, Beerseba. 24. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga assim: não tema. Por que, bispo? Diga assim, ó: Deus está contigo. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. 25 eu encerro aqui. Isaac construiu nesse lugar sabe o que quer dizer aqui? Que aonde Deus fala contigo, você deve construir um altar. Lembra de Noé quando ele sai da arca? Deus se manifesta a Noé, o que ele faz? Ele edifica? O que é edificar um altar? O que é edificar um altar?
é estabelecer um lugar de adoração. Edificou um altar e invocou quem? Invocou quem, irmão? Então armou a sua tenda e os seus servos cavaram outro poço. Se coloque de pé. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai começar a viver o Reobote de Deus, irmão. Eu profetizo o Reobote de Deus sobre a sua vida. Sabe o que significa Reobote? Cresceremos agora. Diga para o teu irmão aí, Reobote. Diga para ele assim: cresceremos, avançaremos, alargaremos, frutificaremos. Sabe o que aconteceu? Ele foi para aquele lugar chamado Berseba. E naquela noite, Andréia, o Senhor apareceu para Isaac. E a confirmação de que tudo ia dar certo, sabe qual que era, Juliana? Enquanto todos temiam por uma terra seca, Deus falou para ele assim: filho, eu sou contigo. Uma das profecias mais fortes que eu recebi esse ano, que mexeram comigo, foi do pastor Marcos, do Rio de Janeiro. Ele entrou na sala, abriu a porta, irmão. Eu estava em crise, eu estava angustiado por dentro. E ele falou assim: bispo, Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra ao teu coração. E a palavra é que o Senhor, Ele sabe que Ele pode contar contigo. Eu não entendi. Ele disse: bispo, pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Sabe o que Deus me mandou vir te dizer nessa noite? Que Ele se alegre em você, porque Ele sabe que Ele pode contar contigo. Eu quero dizer nessa noite aqui, tem alguém que Deus sabe que Ele pode contar com você? Aleluia. Feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Eu profetizo o Reobote sobre a tua vida. Feche teus olhos.